Olá, hoje estamos aqui com a Ingrid Nunes. Ela é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Quem vai entrevistá-la comigo é a professora Maria Cláudia Emer, co-host do Emílias Podcast e coordenadora do projeto Emílias Armação em Bits. Tudo bem, Maria Cláudia? Tudo bem, Adolfo? Seja bem-vinda ao Emílias Podcast, Ingrid. Tudo bem? Tudo ótimo. Então, Ingrid, como é que você se interessou pela área da computação? Bom, então, primeiro, muito obrigada por me convidar e a compartilhar um pouquinho a minha história. Estou muito feliz de estar aqui presente. Então, eu comecei a me interessar pela área por gostar de computadores. Eu tive meu primeiro computador com 9 anos, aí eu fazia alguns trabalhos de colégio, assim, até era diferente, porque meus colegas não tinham computador, aí era um Macintosh, e depois, com 12 anos, eu tive meu primeiro PC, e foi que daí, com Windows, consegue mexer um pouco mais nas configurações do sistema operacional e tal. Aí eu comecei a formatar, porque o sistema, depois de instalar muita coisa, começava a ficar pesado, e ver coisas com configuração do IP e tal, registro. Aí eu me interessei por aquilo, aí eu pensei, eu gosto de computador, então vou fazer computação. Em paralelo a isso, eu também gostava muito de matemática e física, eram as duas disciplinas que eu ia melhor no colégio. Sabia que isso era necessário para a computação, então eu imaginei que eu ia usar essas disciplinas de alguma forma. E daí eu pensei, vou fazer. E daí no terceiro ano eu fiquei um pouco em dúvida, porque eu imaginava que a profissão não fosse ficar mexendo no computador, era obscuro para mim saber o que é programar. Naquela época não era muito difundido, né? Não tinha tanto material online como hoje em dia. E daí eu pensei assim, bom, vou experimentar. E depois, no final da primeira semana de aula do curso de bacharelado que eu fiz o meu primeiro programa, que é somar dois números em Pascal. E aí eu vi que eu estava no lugar certo, porque eu me senti muito poderosa de ver que era uma máquina fazendo exatamente o que eu mandei ela fazer. Então, assim que surgiu o meu interesse, foi por ficar mexendo em computador até 2, 4 da manhã e gostando. Ok. E como foi sua formação na área, Ingrid? Bom, eu fiz ciência da computação na URGS. Eu comecei em 2002 e para mim assim não podia ser uma melhor formação. Assim, hoje em dia, quando as pessoas falam de computação e programação, o foco sempre é muito em tecnologias e frameworks, e o curso da URGS é um curso que tem bastante parte formal, tanto que na URGS, agora eu sou docente lá, né, sem detalhes, a gente tem 2 departamentos, e tem um departamento que é de informática teórica, que oferece as disciplinas mais teóricas. Então, eu fiz cursos de semântica formal, teoria das categorias, né, lógica, que é básico de computação, né, isso aí é logo no início do curso. E isso aí, às vezes, as pessoas pensam, tá, mas eu não vou usar isso no meu dia a dia. Para isso, aí é o que vai te ensinar a ter poder de abstração, né? E a raciocinar, e isso aí é o fundamental para quem trabalha em computação, porque a grande ferramenta do desenvolvedor é o seu cérebro. Então, é fundamental, né, desenvolver esse tipo de raciocínio, né, o raciocínio abstrato. E aí eu trabalhei no mercado antes de ir para a área acadêmica, né? Hoje eu estou na área acadêmica. E eu enfrentei alguns problemas, né, de engenharia de software, e eu pensei, eu acho que dá para melhorar isso aqui. Aí foi aí que eu parti para a área acadêmica e fiz mestrado e doutorado na PUC do Rio, né, e com experiência fora, né, que a gente, quando tem oportunidade, acaba fazendo sanduíche. Daí fiquei um ano
em Londres. Então, foi assim, a minha formação essencialmente foi no Brasil e acho que foi excelente, assim, é incrível como aqui no Brasil a gente consegue fornecer cursos, né, que formam pessoas com competitividade internacional. É muito bom, né, muito bom você dizer isso, é muito bom a gente saber disso, né, que no Brasil a gente tem ótimos cursos, né, e que os nossos candidatos ou futuros estudantes, eles podem ficar tranquilos, né, que a formação é muito boa. Eu queria saber também como é seu dia a dia hoje, como que você está, nesse tempo de pandemia, né, se relacionando com as pessoas, fazendo seu trabalho? Bom, em tempo de pandemia, né, eu acho que como a maior parte das pessoas, a gente está em casa, né, mas assim, mudou uma parte não totalmente a minha rotina, porque eu sou uma pessoa que eu aprendi ao longo da vida que eu sou meio introvertida. O que eu quero dizer com meio introvertida? Eu sou quem me olha para mim acha que eu sou mega extrovertida, porque eu gosto de conversar e socialmente, né? Falo em grupos, gosto disso, mas para mim é essencial o tempo sozinha, trabalhar sozinha, que é quando eu recarrego a minha energia. Isso até eu aprendi não faz muito tempo, assim, porque a gente vive num mundo onde que a gente tem pressão para ficar se relacionando com as pessoas, né, o tempo inteiro, seja virtualmente ou seja na vida real, né, e eu aprendi que eu realmente gosto de ficar sozinha. Então, no meu dia a dia, né, eu tenho algumas reuniões, né, tenho aulas e agora minhas aulas são gravadas com aulas de dúvidas, né, que eu acabo falando com os alunos. Então, eu só troquei o que eu fazia antes presencialmente pelas reuniões virtuais, né, que a gente usa nas ferramentas, mas fora isso eu gosto muito de trabalhar sozinha, então eu tento minimizar, se eu posso trocar uma reunião por um e-mail, pode ter certeza que eu estou fazendo isso. Porque eu gosto muito de esse lado introvertido, né, de pensar sozinha, né, então às vezes se tem algum problema em grupo, eu às vezes prefiro, não, peraí, vamos separadamente atacar o problema e depois a gente se reúne para discutir já uma coisa mais madura. Então, essencialmente, né, o meu dia a dia é cheio de tarefas individuais, né? Então, entre artigos e fazer pesquisa, aí vem tudo que o professor faz, né? E acaba junto com as reuniões e com aulas. É interessante que isso que você falou de recarregar, né, trabalhando sozinho, me lembrou um livro que eu li há algum tempo atrás, eu acho que é O Poder dos Quietos, de Susan Cain, né? Acho que ela fala exatamente isso. Claro, é um livro de divulgação científica, então provavelmente ela se baseou em pesquisas para escrever isso. Mas uma coisa que a gente já está aqui no mais de 30 episódios do Emílias, então a gente sempre tem feito essa pergunta e sempre tem tido respostas, para mim, surpreendentes, até porque quase 99% das dificuldades eu, como homem, não sofri. Então, você já enfrentou dificuldades na escola, durante o ensino ou no trabalho, por ser mulher, que você tenha percebido que era por ser mulher? Bom, então, a resposta para essa pergunta, às vezes eu fico frustrada de responder, porque na realidade eu não tive. Assim, no colégio, né, eu tinha um grupo que era de amigas mulheres, acho que era mais comum na adolescência, né, as turmas eram 50-50%, né, homem e mulher, mas eu acho assim, a gente tem problemas de adolescente, mas assim, os homens também têm, né, enquanto as mulheres têm, na média, um certo tipo de problema, os homens também, ser homem também não é fácil na adolescência, eu acho que a adolescência não é fácil para ninguém. Mas daí na faculdade, né, que daí tu entra
majoritariamente masculino, né? Eu tinha de 5 a 10% de mulheres, também nunca foi um problema, porque eu sempre tive facilidade de ter amizade com homens. Então, os grupos de trabalho, essencialmente era eu e colegas homens, né? Então, e nunca me passou para a cabeça. Sempre quando eu olho, assim, eu olho para os meus colegas, eu não enxergo homens ou mulheres ou outros gêneros, né? O que eu enxergo são pessoas. E para mim, o que interessa é que eu estou fazendo o que eu gosto e o resto não importa. Eu estou trabalhando com pessoas. Então, e fora isso, assim, refletindo, eu acho que eu sempre gosto de ser diferente, assim, de não seguir a, a grande maioria, né? Então, por exemplo, eu sou canhota, e eu sei que 9% da população é canhota. A gente só sofre, né? A gente sofre com a cadeira que machuca as costas, né? Abridor de lata, tudo, né? Tudo não funciona. Mas eu adoro ser canhota porque eu sei que eu faço parte da minoria da população. E eu ali na computação, acho que eu também curti, assim, nunca, ao invés de enxergar como uma coisa ruim, eu pensava, pô, olha só, eu tô aqui, né? E é diferente, não sei. Mas eu acho que isso vem um pouco da minha criação também, porque a minha mãe, ela tem uma personalidade muito forte, ela sempre me passou, assim, que a gente não tem que se importar com a opinião dos outros, a gente tem que fazer o que gosta, e com isso eu nunca me importei. Só que estudando um pouco mais sobre o assunto de mulheres na tecnologia, nem todo mundo é igual a mim. Tem gente que precisa de se relacionar com pessoas do mesmo gênero para se sentir mais bem aceita. Nem todo mundo tem uma personalidade forte. Tem gente que, assim, uma característica que na média é comum entre os homens é ser mais competitivo, ser mais agressivo ao falar. Então, às vezes, na média, as mulheres não são assim. Então, acaba que num grupo, às vezes uma mulher se sente não escutada por causa disso, e então é essencial a gente pensar que a gente tem que fazer um ambiente para que a gente garanta o sucesso e a integração de todo mundo, independente de como a pessoa é. Então, assim, no meu caso, eu nunca tive problemas, mas eu tenho plena consciência de que pessoas enfrentam problemas no seu dia a dia em função disso. Exatamente. E por que você decidiu dedicar-se à carreira acadêmica? E como é que, a partir dessa decisão, você se tornou professora da URGS, que na computação é uma referência nacional, um dos melhores programas de pós-graduação, uma das melhores graduações do Brasil? Como é que você decidiu, vou fazer carreira acadêmica, vou ser professora universitária, e como é que você chegou na URGS? Bom, eu acho que eu sempre tinha ambição de fazer mestrado, um pouco em função dos meus pais, que ambos são professores da URGS. A minha mãe já é aposentada faz um tempo. Então, eu sempre enxergava a carreira acadêmica não como algo, como às vezes as pessoas veem, como, é para ser professor, mas sim como parte de uma formação, né? Porque, afinal, o mestrado e doutorado, eles formam uma pessoa como pesquisador, e ser pesquisador é uma ferramenta para muita coisa em trabalho no mercado também. Aí, mas uma coisa que aconteceu, né, eu tinha essa ideia de fazer mestrado, mas quando eu comecei a trabalhar no mercado, eu adoro programar, então eu pensei, eu posso passar o resto da minha vida programando, feliz. Será que eu realmente preciso do mestrado? Mas daí é trabalhando no dia a dia que tu começa a ver que às vezes tu fica apagando fogo que tu não precisaria estar apagando se melhores ferramentas, melhores métodos, melhores abordagens de desenvolvimento fossem adotadas. Aí eu pensei assim, não, eu quero melhorar o mundo, né? Quero tornar a minha vida como desenvolvedora de software mais fácil. E isso fez com que eu fosse, isso aí é fazer pesquisa, né? Então, com isso eu fui para a carreira acadêmica. Aí eu fiz mestrado, doutorado, acaba, às vezes, quando está
mestrado, por ver as pessoas fazendo doutorado, tu vê como um caminho natural, né? Quero mais, quero subir de nível, né? Passei o nível ali, né? Agora vai para o nível médio, vai para o nível hard. E a URGS foi a URGS que me escolheu. Teve um concurso que abriu bem próximo do término do meu doutorado, aí eu tive a sorte de passar. Não vou dizer sorte, né? Eu estudei pra caramba e também publiquei pra caramba para conseguir ter competitividade no concurso. E daí tô lá, desde então passei, né? E vi que eu adoro, né? O mundo acadêmico, porque eu adoro pesquisa, né? Eu adoro resolver problemas, né? E eu acho que é legal que existem tantos problemas no mundo, então a gente, como pesquisador, pode escolher no que a gente quer atacar, né? E essa liberdade eu também acho muito legal, porque a gente se empolga muito com o que a gente faz. É incrível que na carreira acadêmica a gente leva todas as conquistas profissionais como uma conquista pessoal, porque a gente faz aquilo porque gosta e porque pelo menos é o que eu vejo com os colegas que eu converso, né? Então acaba sendo prazer pessoal, né? Então o trabalho não é trabalho porque a gente curte fazer o que a gente faz. E quais são as disciplinas que você ministra na graduação e na pós-graduação? Eu ministro, depende do semestre, mas de forma geral são disciplinas todas da engenharia de software. Uma delas se chama Técnicas de Construção de Programas. É um nome histórico, né? Eu chamaria ela de Engenharia de Software a nível de código. Então, é quando os alunos já viram lá a estrutura de dados, né? O básico de programação, e agora eu quero começar a ensinar eles a programar bem. Então, aí a gente vê modularidade, né, boas práticas, testes unitários, né, testes automatizados, code smells, refatoração, métricas, então falando em nível de código. Aí depois, né, tem outra disciplina que essa eu ministro todos os semestres, praticamente, é a engenharia de software, que aí a gente olha, né, para o processo como um todo, então fala de requisitos, etc., né, requisitos, validação e verificação, mas mais olhando sobre a perspectiva de processo, né, então a arquitetura também entra, então desde a concepção até entrar na evolução. E depois tem uma outra disciplina que se chama Tendências em Engenharia de Software, que é uma disciplina eletiva para graduação, eu dou para pós-graduação, mas os trabalhos são diferenciados, então é bem legal porque tu consegue integrar graduação e pós. E daí é uma aula que é uma disciplina que 1/3 eu ministro aulas de tópicos mais avançados, né? Então eu chamo de Comprehensive Introductions para certos tópicos. E depois tem uma parte de pesquisa também que eu falo, estudos qualitativos, estudos quantitativos, e também aí a gente tem uma fase de mesas redondas, que daí é pegar artigos e ficar discutindo. Então, para os alunos de graduação, isso é uma coisa que é bem novidade, porque muitos deles não têm contato com pesquisa, né? E eu ministrei também já gerenciamento de projetos, que depende de como está a alocação, então varia. Mas é tudo relacionado com engenharia de software, eu gosto de todas elas. Mas eu, em particular, eu gosto de técnicas de construção de programas porque é nível de código e é tão bom quando um aluno, assim, reconhece, né, que ele no final do semestre ele faz, né, ele não aprendeu a programar mais, mas ele vê que o código dele é melhor. Inclusive, teve uma vez que eu recebi um e-mail de um aluno no final do semestre dizendo, pá, eu estava indo mal da disciplina, achei que não era meio besteira, aquelas coisas, mas agora eu olho para o meu código e vejo como eu programava mal. É uma realização para o professor, né? Isso aí tanto que ele mandou esse e-mail foi em 2016 e eu vou lembrar o resto da vida. Interessante. E você foi entrevistada lá no outro podcast do qual eu faço parte, né? Que agora você faz parte também, o Fronteiras da Engenharia de Software, sobre arquitetura de software. A gente vendo as suas publicações mais recentes, acaba de sair uma revisão sistemática sua com, acho que foi uma co-orientanda, né? Ou orientanda, não sei, sobre revisão de código moderna. E você tem
vários outros artigos publicados sobre diversos temas, sempre dentro da engenharia de software, mas quais são os seus principais interesses de pesquisa atualmente, né? Se algum aluno, aluna de graduação quer fazer mestrado ou doutorado com você, o que é que você realmente se interessa em pesquisa? Bom, quem olhar o meu currículo, até se olhar as publicações passadas, vê que a minha tese foi na área de inteligência artificial, tomada de decisão, sistemas de recomendação. Na realidade, eu me considero uma pessoa pragmática. Então, o que eu vejo são problemas, e quando eu me engajo num problema e eu acho ele bacana, eu me debruço, né, vou na literatura, que é a rotina, né, que a gente faz quando está conduzindo uma pesquisa, né, conhece a literatura, etc. Né? Mas claro que a gente não vai querer sempre conhecer do zero, porque a gente avança conhecimento, né, então é uma construção. Então, se a gente for partir do zero toda vez que vai fazer uma pesquisa, fica difícil tu avançar muito, né. Então, mas eu fui, essa trajetória que eu fui fazendo, eu fui migrando, assim, eu estava lá na área de inteligência artificial, né, inteligência artificial distribuída, GENS, né, mas nunca perdi o contato com o pessoal de engenharia de software, porque o meu laboratório no Rio era um laboratório de engenharia de software. Mas hoje eu estou focada na área de engenharia de software e o meu foco é projeto, implementação e evolução de software. Então, é olhar para os problemas que o desenvolvedor enfrenta no dia a dia, né, e tentar ajudar eles de alguma forma. Então, todos esses assuntos, né, por exemplo, arquitetura de software, a revisão de código, application level caching, né, são problemas que estão na mão do desenvolvedor no dia a dia. E, essencialmente, hoje são as 3 frentes de trabalho principais que eu tenho, né? Mas, assim, eu tenho conhecimento, né, sobre, ali, entrando, né, toda a parte de projeto, manutenção e evolução de código, e é a minha área de pesquisa. Então, quando eu vejo algum problema do desenvolvedor que eu penso, isso aí eu posso fazer minha contribuição para tornar a vida dele melhor, aí eu me debruço por cima e tento ver como que eu posso ajudar a eles não sofrer tanto no seu trabalho. Então, no ano passado, você ministrou uma palestra, né, revelando o Dark Side, lições aprendidas em uma luta contra a depressão, né? E aí eu queria saber, né, nós queríamos saber como foi a sua experiência de falar sobre depressão numa palestra? Bom, eu acho que a palavra que eu posso resumir é gratificação, assim, que quem já teve depressão ou convive ou conviveu com alguém que tem ou teve depressão sabe como é uma doença, assim, difícil, né? É uma doença silenciosa que vai entrando na tua vida sem tu te dar conta. Quando tu vê, tu não tem energia para mais nada, tu não tem vontade de fazer mais nada, e tu pensa que simplesmente tu perdeu o interesse, né? Se tu não tem um conhecimento, por exemplo, um psicólogo que conhece sobre o assunto e identifica, não, peraí, faz algum sinal de alerta, ou se alguém que próximo de ti que já teve pode te avisar, não, peraí, isso aí pode ser sinal de que tua saúde mental não esteja boa, tu acha que tu é aquilo, tu te identifica com aquilo, tu acha que aquilo, tu não te dá conta que é uma doença que está fazendo tu ter aqueles pensamentos e aquela falta de energia, aquela falta de motivação. E eu estive num buraco bem fundo, assim, e pior que, assim, as pessoas que convivem no meu dia a dia não se deram conta, né, mesmo na minha pior fase, porque eu sou daquele tipo de depressão que tu bota uma máscara, tu tá sorrindo, tudo tá super empolgante, mas por dentro tu tá literalmente morrendo.
E eu aprendi tanto, acho que o meu lado de pesquisadora, assim, porque eu, não só na terapia, eu aprendi demais com o meu psicólogo, mas eu li muitos livros, e daí, livros, inclusive, de psicologia e tal, e eu entendi que aquilo tudo era um padrão, e foi, assim, foi abrir os olhos para a vida. Inclusive, assim, obviamente eu não desejo depressão para ninguém, mas para mim foi um wake-up call, assim, que a minha vida antes da depressão não era uma vida plena, assim, eu era muito focada em trabalho, né, e às vezes eu não olhava tanto para o lado humano de ser uma pessoa, de ser um ser humano. Mas foi algo muito sofrido, assim, é uma coisa que tem risco de vida sério, né? E aí eu, com todo aquele aprendizado, eu pensei assim, por que eu não compartilho com as pessoas? Se eu tivesse começado terapia, se eu tivesse buscado ajuda antes, né? Porque eu passei, assim, dos primeiros sinais até procurar ajuda foram 5 anos, sabe? 5 anos é meia década, não é pouco. Tem gente que sofre com depressão muito mais. Eu pensei, pô, eu vou compartilhar a informação. E fora isso, quando eu conversava com as pessoas, quando eu estava no fundo do poço, eu via que eu não me sentia entendida, porque as pessoas não entendiam o que eu estava passando. E daí só que tu não tem energia para explicar. E daí eu pensei assim, tudo que eu queria que uma pessoa chegasse e explicasse para a pessoa o que eu estou sentindo. E aí eu fui tentar fazer minha contribuição para o mundo, assim, como eu tinha falado na pergunta anterior, né, eu nunca liguei para o que as pessoas falam, né, porque tem estigma da depressão, né, então eu não me importei, assim, eu não me importo de falar, tive depressão, já tomei vários antidepressivos, agora não estou tomando, mas se precisar algum dia voltar a tomar, volto sem problema nenhum. E daí, quando eu fiz aquela palestra, eu recebi tantas mensagens de pessoas dizendo, nossa, eu tenho um filho que tem depressão, agora eu consigo entender um pouco mais o que ele está sentindo, ou pessoas que se identificaram e falaram que as minhas palavras ajudaram. E, assim, eu fiquei emocionada, continuo emocionada cada vez que eu me lembro disso. Então, resultado dessa palestra, eu digo, é só gratificação, assim, e aí que a gente vê que ajudando uns aos outros que a gente consegue construir um mundo melhor e a gente se sente melhor também. Muito bem, né, acho que são muito importantes essas suas palavras, né. Eu tenho a impressão, né, de que alguém que já teve depressão, na verdade, nunca deixa de ter, sabe. Uhum. Eu acho que é uma coisa, assim, que acaba sendo levada pela vida, em alguns momentos mais forte, em outros mais fraco, né, mas é parte daquilo que vai se formando e com isso você vai aprendendo também, sabe. Eu acho que Uhum. a gente só tem aprendizado cada vez que a gente tem alguma coisa nova, né, que faz parte do nosso ser também, e a gente tem que aprender a conviver com isso, né. Eu digo isso porque, assim, na minha família, tem alguém com depressão, né, e realmente eu vejo que existem períodos, sabe, que está melhor, daí em outro período já não está tão bem assim, e você começa a perceber essas mudanças na Uhum. pessoa, e daí ela tem que ir buscar algum auxílio, né. Mas acho que tudo depende também da forma como você lida com isso, né, então não é Uhum. uma coisa ruim para você, entende, né, Uhum. é uma coisa que pode fazer parte da sua vida e que não vai te deixar menos ou fazer menos por causa da depressão. É só não deixar chegar a um ponto tão forte assim, né, como você disse: "Ah, eu já estava numa situação bem difícil", né. E eu acho interessante isso que você falou, de que você colocava vamos dizer assim, uma máscara, né, de quem estava bem, e eu vejo isso também, sabe. Uhum. Na verdade,
você acaba conseguindo, você expressa a realidade para algumas pessoas que estão mais próximas de você, mas se você falar com uma outra pessoa que é um pouquinho mais distante, parece que você está bem, super bem, né, e eu consigo ver isso nessa pessoa que eu que eu estou comentando com você, né. Então quer dizer, eu acho que faz parte também dessa da própria doença, sabe, essa máscara, porque não é para todo mundo que a gente vai se expor, né, Com mas eu certeza. acho bem legal que você tenha feito mesmo, tenha falado da sua experiência, né, isso é bem importante para as pessoas. A gente vê algumas outras pessoas falando de outros assuntos também, né, e que a gente às vezes não tem nem noção, né, do quanto isso pode tomar conta da vida das pessoas, né, e quando alguém fala é tão bom, né, é tão bom ouvir, é tão bom conhecer um pouco mais, e daí poder ajudar outras pessoas também, porque você conheceu, né. Então acho que isso é maravilhoso, parabéns pela sua iniciativa. Obrigada, e acho o teu comentário excelente, assim, que essa questão de a gente nunca se, entre aspas, cura, né, da depressão, assim, aí tem duas coisas. Uma, eu já li algum material, né, de gente que advoca que depressão não é uma doença, mas sim um sinal. É um sinal do corpo de que alguma coisa não está certa. Então, por exemplo, tu tem um comportamento disfuncional e por causa disso tu está sofrendo e o teu corpo está dizendo, não, peraí, eu estou sofrendo, né? Faz alguma coisa, né, porque não está certo esse caminho que está levando, não está certo. Então, um ponto que eu acho, né, eu tomei medicação e a medicação foi fundamental para mim sair do fundo do poço, porque eu estava num estado assim que eu não conseguia fazer nada, diferente do que eu fazia, né? Eu nunca cheguei a chegar ao ponto de ficar na cama e não conseguir levantar, né? Essa fase eu acho que eu não conseguiria. O meu senso de responsabilidade sempre me tirava da cama, mas acaba que o outro extremo, né, seria o suicídio, assim. Então, eu não passaria por essa fase de ficar na cama. Por isso que eu digo, eu fiquei no fundo do poço mesmo. E tá, mas eu agora até eu me perdi um pouco. Mas o que eu quis dizer é que estava falando, né, da terapia do comportamento, né? Existe um sinal de que alguma coisa está errada. E daí a medicação me ajudou a sair do fundo do poço, mas foi a terapia que mudou o meu comportamento. Né? Então, eu tenho certeza que se eu tivesse parado a medicação e voltasse a viver do jeito que eu vivia antes de eu ter depressão, eu teria depressão de novo. Né? Então, é a gente identificar, né? A gente se reconhecer. Na terapia é fundamental a gente criar uma metaconsciência para a gente aprender a se escutar, saber, olha, eu estou fazendo isso, mas isso está me fazendo sofrer. Eu, por exemplo, eu tenho um comportamento muito de autocontrole rígido, assim, de achar que tem que fazer as coisas certas, o certo e errado, e daí acaba que tu olhando, não, peraí, tu não precisa fazer isso, tu pode flexibilizar um pouco. E isso a gente aprende com a terapia, né? E fora isso, né, é natural do ser humano ter dias ruins e dias bons, né? E daí acaba que eu acho que quem já teve depressão, quando tu pega assim um período low, a tendência de tu entrar para aquele círculo vicioso de pensamentos depressivos é muito forte. Então, acaba que eu, às vezes, quando tenho um período low, né, logo a minha cabeça já está pensando, peraí, a vida não vale a pena. É um jump, assim, é um passo gigantesco. E daí só que daí né, aí vem a terapia, não, peraí, tu já passou por isso, né, tu sabe que não é assim, nenhuma emoção é para sempre na vida, né, é fisiologicamente impossível sentir aquele sofrimento para o resto da vida, né, isso vai acabar fisiologicamente, e daí, né, a terapia te dá também, né, essas ferramentas de sair do buraco, mas é aquilo
É exatamente isso que tu comentou, assim, é estado de alerta constante, né, e a gente tem que estar sempre vigilante para não se deixar cair, né. E rede de suporte é fundamental nessas horas. É, bem isso, é bem importante que você tenha uma boa rede de suporte, né, acho que e que as pessoas estejam ali também para perceber, de repente, não, olha, né, não tá bom, você tem que ver isso. Mas, uma outra pergunta que a gente sempre faz é se você participa de algum grupo de apoio para mulheres na computação, ou de algum outro tipo de grupo, você tem participado ou não? Na realidade, como eu disse, assim, eu nunca tive muitos, assim, eu sempre me senti super bem aceita, né, pelos meus colegas, então eu acabei não buscando esses grupos, mas eu sei que na URGS existe um grupo de meninas, chama Programada, né, elas têm várias iniciativas bacanas, então se eu posso fazer alguma contribuição, eu sempre vou fazer, até elas fizeram uma homenagem às professoras agora, no mês de março, né, e foi muito bacana, mas é um ponto, assim, que eu acho que é difícil, às vezes, eu gosto de falar sobre o assunto de gênero, né, e mulheres na computação de forma muito aberta. Eu gosto de ambientes onde a gente possa colocar diferentes argumentos e questionar os argumentos sem se sentir atacado. E eu teve uma vez uma apresentação que eu que fiz, né, era sobre a dominância masculina na ciência, e, e eu falei uma coisa usando certos termos, eu acho que eu tinha comentado assim, que a gente não precisa deixar de ser feminina no ambiente da computação. Por que eu falei aquilo? Porque quando eu estava na computação, pelo menos na minha época, eu tinha uma pressão muito de aderir o calça jeans e camiseta. E eu fui lá e, não, eu gosto de usar o meu salto 13 e eu me senti um pouco discriminada por aquilo, né? E quando eu falei não queria, não precisa deixar de ser feminina, eu estava querendo dizer, a gente não precisa de deixar de ser quem a gente é. A gente pode continuar tendo a nossa personalidade, só que o jeito como eu me expressei, né, usar a palavra feminina naquele contexto, eu fui altamente atacada por mulheres que deveriam estar ali para me apoiar. E daí, com aquilo, né, o que eu fiz foi me afastar de qualquer não, algumas iniciativas nessa linha, e acho que, assim, e hoje eu vejo que eu acho isso errado, porque se as mulheres têm que se ajudar, né? A gente já sofre bastante preconceito, né? E se a gente sofrer preconceitos pelos nossos pares, daí é mais difícil ainda, né? E o que eu acho, assim, se eu estava falando alguma coisa errada, não tem problema. A gente pode ter uma discussão saudável, trocar argumentos de uma forma saudável, e eu posso repensar minha opinião e passar a pensar de forma completamente diferente. Então, o que é mais importante é a gente respeitar a opinião uns dos outros e ter grupos onde possa haver diálogo. Então, Você é isso. sabe que eu concordo com o que você falou, né, e até o fato de o Adolfo tinha comentado já, né, que a gente faz sempre aquela pergunta de que se você teve alguma situação, né, em que por ser mulher você sentiu algo diferente, né, veja, o fato de você dizer que não, para nós também é importante, né. Por Uhum, quê? Porque você tem uma forma diferente de ver as situações também, né. uhum, E de repente você realmente não sentiu nada em relação a isso, né, se sentir, assim, menosprezada, né. uhum, Então, eu acho que essa sua colocação em relação ao não deixar de ser feminina é muito importante, né, porque a gente não precisa ser igual ao outro, né, a uhum, gente precisa buscar a nossa força, né, e que isso seja valorizado. Então, quer dizer, a gente quer equidade, a gente não quer uhum, igualdade, né, eu não quero ser sim, masculina para estar nesse mundo, né. Então acho uhum, que é super importante que você disse também, que a gente precisa aprender a ouvir o outro, né, e ouvindo o outro gerar uma discussão, mas uma discussão
discussão saudável, né, nesses temas, mas sim, eu vejo que muitas vezes tem o radicalismo, né, o radicalismo também nessa parte do feminismo, né, o radicalismo também com relação ao que é masculino, né, então a gente precisa de algo equilibrado. E não podemos deixar de falar, né, mesmo que a gente às vezes dá uma retraída, né, mas a gente encontra outros grupos que vão sim tratar da mesma forma que você trata esses assuntos, né. Muito bem, gostei muito da sua fala. Acabei até falando mais, tá, Adolfo? Vai lá, Adolfo. Eu estava lembrando, que eu não vou conseguir lembrar o nome, mas em algum episódio alguma mulher falou uma coisa bem parecida também, entre as nossas entrevistadas, né, mas me vem à cabeça o nome Carla Vieira, mas eu não tenho certeza. Aí vem uma outra pergunta que a gente faz, mas diante de tudo que você falou, fique à vontade até para subverter a pergunta, mas a pergunta é, alguma mulher te inspirou em sua carreira? Então, na realidade, nem homens nem mulheres me inspiraram na minha carreira, assim, eu sei que é aquele negócio, a gente procura sempre entender que podem ter pessoas, né, que precisam de role models, né, mas não é o meu caso, porque o que eu faço é sempre pensar assim, eu vou fazer o que eu gosto, né, eu quero me realizar. Não é porque existe uma pessoa que está com muito sucesso fazendo alguma coisa que eu vou olhar e penso, eu quero ser aquela pessoa. Não, o que eu quero fazer, eu quero me divertir na vida, né? Até assim com a depressão que eu aprendi, né? Que a gente tem que estar aqui para curtir a jornada, né? Uns problemas que eu tinha era ser muito orientado a objetivos, então tu acaba nunca curtindo o processo, tu só curte um momento isolado, né? Quando tu conquista alguma coisa. Então, o que eu quero é curtir o processo, eu quero curtir cada momento da minha vida. E fazendo isso, não vai ser tentando ser alguém, inspirando em alguém, vai ser explorando, né? Eu acho que a palavra-chave, isso aí na terapia, meu psicólogo sempre falava, né? A gente tem que experimentar, porque a gente não sabe o que a gente gosta até experimentar, né? Então, eu achava que eu nunca gostava de cozinhar, né? Por causa da pandemia, eu me vi obrigada a cozinhar, agora eu vejo que eu adoro cozinhar. Então, é experimentando que a gente descobre as coisas, né? Então, na minha carreira, não tive uma inspiração em particular, foi simplesmente curtindo, né? E espero continuar fazendo minha vida coisas que eu curta fazer. E se eu ver que eu não estou curtindo mais, não tem problema, eu troco e vou buscar alguma coisa que eu gosto de fazer. Muito bem. E para as meninas, né? Para as meninas que de repente querem entrar nessa carreira da computação, ou então até mulheres que estão em uma outra carreira e às vezes não está muito bom, o que você diria para motivá-las, para que elas sigam a carreira da computação? Bom, então a primeira coisa, né, na linha do que eu estava falando, é buscar fazer o que gosta, né? Então, mesmo assim, pensando no colégio, não pensa esse negócio, porque tem 10% de homens, vai ser ruim para mim. Se tu nunca experimentou, né, assim, eu acho, né, que num curto espaço de tempo a gente não vai mudar muito a situação. Não te desencoraja por causa disso, né? Vai lá e experimenta, né, e vê, tô gostando do curso, né, tô gostando do ambiente, segue, né, segue fazendo, né? E se não está gostando, se tem alguma coisa que incomoda, hoje em dia todos os cursos, como eu falei, tem em geral um grupo de mulheres, tenta ativamente mudar, né? Então, se está percebendo, né? Olha, eu estou sofrendo preconceito por causa disso, né? Tenta ser um agente modificador daquele ambiente, né? Porque se todo mundo desistir porque o ambiente é ruim, né? O ambiente nunca vai mudar. Então, primeiro, busca de fazer o que gosta, né? E depois, baseado na tua experiência, se tem alguma coisa a mudar, né? Dá os teus 2 centavos ali e tenta fazer alguma mudança naquele ambiente. Falar abertamente, né? Estar abertas a experiências. Então, isso que eu acho que é o que eu diria, assim. Primeiro, né, para aquela menina que está decidindo, né, procura saber o que tu gosta, não pensa assim,
não, como aqui só tem homem, não vou fazer. Não, pensa, tipo, eu posso gostar disso, né? Então, vai fundo, né? E a segunda coisa se ao experimentar esse ambiente majoritariamente masculino, observar aspectos ruins, né? Tenta levantar esse assunto e tentar fazer ser um agente modificador. Maravilha. E agora a gente chega no momento indicações, que a gente pergunta para as nossas entrevistadas, a gente já teve várias sugestões bem interessantes que deram ao longo do... Interessante que algumas se repetem até, né, porque pelo tema do podcast, mas não precisa ser nada ligado a mulheres na computação, mulheres, pode ser simplesmente alguma coisa algum livro, filme, série, podcast, quadrinho, que seja da área ou não, que você goste de ouvir, de escutar, de assistir, que seja uma indicação para as nossas e nossos ouvintes. Bom, então, primeiro sobre o podcast, eu recomendo Fronteiras em Engenharia de Software, né? Então, assim, me cativou tanto, né, que eu vou integrar o time com o maior prazer. E sobre livros, isso eu fiquei pensando, assim, obviamente eu estudo coisas técnicas, né, que nem todo mundo da área, mas em geral hoje em dia eu vou mais não para livros, mas coisas aleatórias. E livros, eu acabo lendo livros, eu não sei se classifica como autoajuda ou o quê. Eu tinha muito preconceito de livros de autoajuda antigamente, porque eu olhava esse nome autoajuda, significa que eu preciso de ajuda. Todo mundo precisa de ajuda, na real. Mas tem 2 livros em particular, eu não sei como classificar eles, mas são livros sobre conhecimento geral. Um deles é o Originals, How Non-Conformists Move the World, do Adam Grant. Então, ele fala muita coisa, assim, que levam as pessoas a fazer inovação, ser alguém original, né? Foi um livro muito legal, até, assim, para quem tem filhos ou quer ter filhos, ele fala até coisas de como a gente, na criação, a gente influencia os nossos filhos a serem mais inovadores ou não. Foi super bacana o livro de ler. E eu adoro ler no Kindle, assim, porque às vezes, por exemplo, eu marco, agora não no Covid, né, um restaurante com uma amiga minha, às vezes eu sou sempre pontual, mas no Brasil eu acabo esperando sempre, daí eu puxo meu Kindle ali e leio mais um pouco, assim. Então, acho muito legal sempre ter um livro para ler. Esse foi muito legal. E o outro é um livro que alguém pode estranhar assim, pô, ela com depressão foi ler um livro de produtividade, se chama Peak Performance. Do Brad Stulberg e do Steve Magnus. Ele é um livro que, teoricamente, ele é de produtividade. Teórica não, ele é um livro de produtividade, para como a gente pode ter mais produtividade no trabalho, mas é impressionante como eles expressam a necessidade do descanso. Então, eles falam, né, a questão até do cérebro ali, por exemplo, o estresse nem sempre é uma coisa ruim, mas é o estresse na dose certa que te tira da zona de conforto, mas depois tu precisa recarregar aquela energia que tu investiu. Então, e é um livro super rápido de ler, cada capítulo no final ele tem pontos práticos, né, assim, meio que resume as mensagens do capítulo. Então, desses livros de produtividade foi o que eu mais gostei dos que eu li, assim. Então, eu deixo essas 2 recomendações aí. Interessante, eu vou fazer um comentário que o Steve Magnus, eu não conhecia esse livro, mas eu conheço ele porque eu já fui um corredor, né, de correr meia maratona, e o Steve Magnus é bem conhecido no mundo dos corredores. E o Adam Grant, ele tinha até bem pouco tempo um podcast, Work Life, não sei se ainda existe, mas ele tinha um podcast também. E um episódio interessante que a gente teve no Emílias foi com a Linier, né, professora lá. Ela deu uma lista assim de uns 15 livros que dá para classificar um pouco como autoajuda, né? Então, quem estiver escutando gosta desse tema, e se você quiser escutar depois, tá no YouTube e tá também no podcast. Linier, tô esquecido o sobrenome dela, mas é a Linier, professora da Universidade Estadual de Maringá. Vou olhar então. Legal. Foi uma entrevista bem legal também, sabe?
E aí a gente quer saber se você tem mais alguma coisa que você gostaria de abordar, algo que a gente não tenha falado durante essa nossa conversa. Eu queria deixar um convite que tem uma conferência internacional, né, quer dizer, ela é europeia, mas hoje é internacional, que é o European Conference on Software Architecture, e eu sou chair do track de Diversity, Equity and Inclusion. O deadline, ele vai acontecer agora, no próximo mês, junho. Agora eu não lembro de cabeça, devia ter olhado antes, mas ainda tem tempo para escrever um artigo. Essa é a mensagem. E assim, então, quem trabalha na área, principalmente relacionado com a arquitetura de software, né, esse é um track que era focado inicialmente mais em mulheres, mas a gente ampliou o escopo, né, para contemplar não só a questão das mulheres como minoria, mas outras minorias, né. Então, o track é Diversity, Equity and Inclusion. Então, quem tiver a sua contribuição, né, bota a mão na massa, escreve um artigo e submete, porque é um tema que é super bacana discutir, né, e a conferência é uma conferência bacana também. Então, convido a todos a darem a sua contribuição. Certo, eu vou deixar o link na descrição. Já achei aqui, né, o Diversity, Equity and Inclusion é parte do EXA, né? European Isso. Conference on Software Architecture. Isso. E aí eu vou deixar na descrição do episódio também o seu site, né, que eu acho que é meio difícil até de ler, mas eu tenho URGS, né, também se colocar Ingrid Nunes URGS, a pessoa... e uma coisa que eu aprendi há muito tempo, que a gente não fala UFRGS, né, fala URGS, né, URGS. As pessoas de outros estados talvez não saibam, né, mas URGS é UFRGS, né, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Você tem o site lá, né, e tem também, você está também no Twitter, eu acho que é Ingrid Nunes IN. Tem mais algum outro site profissional que você use ou não? Eu agora, eu tenho tanto o Facebook como o Twitter, os dois é Ingrid Nunes IN. No LinkedIn eu também estou, acho que é Ingrid-Nunes. E a minha página, agora eu coloquei ela no GitHub, porque eu descobri aqui na Europa que demora muito para carregar, às vezes, páginas do Brasil. Aí o que eu fiz foi colocar no GitHub, ingridnunes.github.io, e o que eu fiz foi no site da URGS e agora eu faço o redirect para o GitHub. Então, se tu achar mais conveniente colocar o link do GitHub, dá para colocar do GitHub também. Eu acho que vou colocar os dois, já estava aqui digitando, mas eu percebi que tinha esse redirecionamento, eu não tinha entendido o porquê, mas é bom saber. Também não sabia que tinha esse problema de na Europa ser difícil carregar. Eu acho que, eu não sei se é a URGS, né? Pode ser a URGS, mas às vezes eu já vi que alguns sites demoram, e pelo que eu tinha lido recentemente, a RNP, ela lançou um canal de comunicação super rápido com a Europa, então eu não sei se talvez as coisas melhorem, né? Mas eu passei ele para o GitHub, daí tanto faz colocar um ou outro. Mas só para te comentar, se tu for no prédio da engenharia velha, que é um dos prédios mais antigos da URGS, vai estar escrito URGS, porque era URGS no início. E daí, quando o governo federal padronizou, eles botaram o F para todas as universidades. Só que daí eu acho que, historicamente, como o URGS era RGS, eles mantiveram, em vez de colocar só RS, e as pessoas até hoje falam URGS, porque o UFRGS é muito longo, o UFRGS também é muito difícil de falar, então continua URGS. Aqui a gente tem um problema complicado, né, Maria Cláudia? O pessoal chama de Cefet, né? Porque antigamente a UTFPR antigamente chamava Cefet, Paraná, e o pessoal conhece por Cefet também. Mas aí eu passo a palavra para Maria Cláudia. A gente na verdade, a gente sempre pergunta se você tem algo ou alguém para agradecer, né? Mandar um abraço para alguém. Bom, eu mando abraço para os meus pais, né? Porque eu não vejo eles há uns 8 meses, né? Fora isso, eles venceram o Covid em março, né? Foi bastante difícil, estando distante é bem ruim também. Então, eu mando um forte abraço para eles e com certeza eu sou o que eu sou hoje por causa deles. Assim, meu pai
uma inspiração de perseverança, né? Ele passou assim, hoje eu vejo que a minha vida perto dele é muito fácil, né? E ele lutou muito para ele não teve. E a minha mãe também, como eu já falei, né? Ela com sua personalidade super forte, né? Não me fazendo não se importar de ser diferentona, né? Então, um forte abraço para eles, né? Muita saúde, né? Mas, na real, muita saúde para todos nós, né? Porque é um momento único na vida de todo mundo, né? Sim. É isso. Então, muito obrigado, Ingrid. Foi um grande prazer conversar com você. E para todos que nos escutam, até o próximo episódio do Emílios Podcast. E um grande abraço. Abraço. Um grande abraço. Valeu aí pelo convite. Obrigado.